Olá, estamos aqui no projeto Comunhão no Lar e hoje eu vim trazer a seguinte reflexão. Não consigo viver como Jesus. Uma grande cobrança que temos, por termos Jesus como modelo, é que a gente tenha uma conduta reta como Jesus. Uma grande frustração que temos é porque não conseguimos ter. E para esse entendimento é importante lembrarmos que Deus nos criou, sim, para sermos perfeitos, para conseguirmos viver no amor, viver o amor integral. Para isso é necessário, então, que nos purifiquemos, mas conseguiremos vivenciar essa intenção da benevolência integral quando nós compreendermos ela. Precisamos compreender o amor. Precisamos compreender a lei de amor, a lei divina. Para isso, então, Deus nos cria na simplicidade e na ignorância e conduz as nossas experiências para que a gente vá exercitando a nossa inteligência, adquirindo cada vez mais conhecimento e compreendendo como funciona a lei de Deus nas nossas vidas. Nós vamos aprendendo a discernir o bem do mal, o certo do errado, começamos a entender sobre a lei de causa e efeito, sobre a responsabilidade que temos diante das nossas escolhas, sobre a conquista da liberdade a partir da absorção de novos conhecimentos. Tudo isso nós vamos adquirindo com a experiência, vivendo, E para isso Deus, então, nos deu um meio de se desenvolver, que é o processo da reencarnação, onde nós temos vindas a esse mundo físico, numa roupagem física diferente, que vai nos proporcionar as experiências que precisamos ter aqui. E aí a gente vivencia experiências diferentes, que movimentam emoções diferentes, que exercitam a nossa inteligência de maneira diferente a cada encarnação. E até mesmo numa mesma encarnação, nós temos o tempo todo a nossa vida mudando o cenário, o contexto, a proposta experimental dos sentimentos, dos raciocínios, da conduta, Deus cuidando da gente. Deus me impulsionando para sair do estado natural da vida, da simplicidade da ignorância e alcançar a maturação moral, a perfeição, a purificação do espírito. Então, nesse processo, sim, eu devo me preocupar em melhorar. Mas o que significa ter que melhorar? Significa eu dar o próximo passo. E o próximo passo não é entender toda a lei de amor. Não é possível eu compreender toda a lei de amor de uma vez. É como na matemática. Para eu aprender a multiplicar, eu preciso antes aprender a somar, Então, o que Deus espera de nós, o que o nosso anjo guardião, nossos mentores, Jesus, o que toda essa espiritualidade maior espera de nós, não é que assistamos uma palestra e aquilo nos modifica, não é que leiamos um livro e aquilo nos modifique e aí a gente dorme de um jeito e acorda purificado. Não, isso é ingênuo. Isso iria, inclusive, ferir a lei de Deus, porque a lei de Deus contempla a lei do progresso. E a lei do progresso nos ensina que o progresso é o nosso destino, mas ele é alcançado um passo de cada vez. A evolução não dá saltos. Nós precisamos caminhar. Um passo, depois outro passo, depois outro passo. Cada passo que eu dou me capacita
para conseguir dar o próximo passo, né? Eu só vou conseguir atravessar uma piscina se antes eu aprender a nadar. Se antes eu aprender a me comportar dentro de uma piscina. E aí eu aprendo a nadar e aprendo a atravessar uma piscina. Aí falo, agora você tem que atravessar um rio, o mar. Eu me saio muito bem numa piscina, mas no rio e no mar não me sinto seguro. Então eu começo a aprender a nadar naquele contexto, naquele cenário. Essa é a evolução. Um passo que eu dou novo me capacita para o próximo passo. E o próximo passo vai me capacitar para o próximo. Essa é a proposta da reforma íntima. Por isso a palavra reforma. Quando nós vamos reformar a nossa casa, nós não chegamos nela, decidimos como queremos e num estalar de dedos, a partir dessa decisão, a casa alcança o que a gente quer. Né? Eu tenho claro o que eu quero, mas não basta a vontade de ter. Eu preciso agir na construção daquilo que eu quero. Então, para eu reformar a minha casa, vai ser tijolo a tijolo, vai ser desconstruir algumas coisas para reconstruir, bagunçar algumas coisas para arrumar, não é assim? Essa é a vida. Então, por que se cobrar uma maturação que ainda não chegou para você? Por que querer dar um passo que não é o seu próximo passo? Ele está lá na frente. Por que não focar no hoje? Por que não focar no próximo passo? Mas qual é o seu próximo passo? Essa é a proposta do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, nós não criamos a ingenuidade de achar que somos mais maduros do que realmente somos. E também não nos iludimos com as opiniões alheias. Porque as opiniões alheias são o resultado da interpretação de cada um a partir do conhecimento que essas pessoas têm. Né? Então, logicamente, eu não devo ignorar aquilo que eu escuto, mas eu devo raciocinar sobre. Então, quando eu recebo um elogio ou uma crítica, eu preciso raciocinar sobre e chegar nas minhas conclusões. E a assertividade das minhas conclusões está ligada ao quanto eu me conheço. Quais são as minhas reais intenções? Por que eu gosto disso e não gosto daquilo? Por que eu gosto de determinadas pessoas e não gosto de determinadas pessoas? Por que eu tenho determinado comportamento? Por que eu sempre sinto tal coisa em determinada situação? Então é o exercício de compreender quem eu sou. E compreendendo quem eu sou, eu reconheço aquilo que já está fortalecido e amadurecido em mim e me sinto, então, seguro para me posicionar e para colocar tudo isso em prática. E eu também reconheço as minhas fragilidades, meus equívocos e a minha ignorância. E a partir dessa consciência sobre quem eu sou, as minhas capacidades e as minhas incapacidades, eu me disponho ao exercício de uma nova conduta no contexto do próximo passo que eu consigo. Então, sim, amar ao próximo como a si mesmo é o nosso destino, é o nosso futuro, é o certo a ser feito. Mas vivenciar isso na prática não é possível ainda para nós que estamos necessitando de uma escola que recebe espíritos ainda na ignorância. Ou seja, só o fato de eu estar aqui já me diz que eu possuo ignorâncias, que eu possuo incapacidades, que eu não sou perfeito. Quando eu estiver próximo a essa perfeição, eu vou para moradas de regeneração e não para o mundo de expiações e provas.
que é esse que nós estamos, onde nós precisamos vivenciar experiências muito dolorosas que nos levam ao extremo das nossas emoções para a lapidação dos nossos comportamentos e da nossa conduta. Então não se cobre tanto, não se cobre dar um passo que ainda não é o seu próximo. A reflexão que nós precisamos ter todos os dias é realmente sobre o próximo passo. Ou seja, hoje, diante do que a vida me apresenta hoje, de oportunidade de ação, eu dei o meu melhor. Só que eu só vou conseguir ser honesto nessa reflexão se eu souber qual é o meu melhor. Porque senão eu começo a me cobrar por algo que eu ainda nem sei fazer. E aí, sem querer, eu começo a entrar num processo de culpa, o que é muito perigoso, porque a culpa paralisa a gente. A culpa é uma revolta, né, pelos equívocos, pelo erro, é a não aceitação por termos vivenciado aquele erro, né? Então a gente não só se arrepende, a gente quer se punir por causa dessa revolta. A gente não aceita. E isso nos atrapalha, porque ao invés de eu me dedicar a um processo educativo e de desenvolvimento meu, eu paraliso e fico ali me punindo, me destruindo, me humilhando, me reduzindo. E Deus, em momento algum, esperou de você o que você não tem a capacidade de dar. Logicamente, sim, cometemos equívocos que são insistências motivadas pelo nosso orgulho e pelo egoísmo. Eu podia ter feito diferente? Sim, em muitos casos eu tinha sim a condição de fazer diferente. Não fiz. Então vamos lá. Qual o próximo passo? O processo evolutivo sempre passará por um reconhecimento dos nossos equívocos. À medida que eu assimilo um conhecimento, que eu adquiro uma maturidade, eu passo a reconhecer meus equívocos. E quando eu reconheço meus equívocos, querendo estar em dia com a lei de amor, eu busco naturalmente a reparação. Nós estamos falando, então, do arrependimento e da reparação. E aí eu vivencio expiações, que são experiências que vão me ensinar o quão aquilo é prejudicial e vão reconstruir uma nova conduta em mim. Diante das expiações, eu vou percebendo que determinada conduta não gera o resultado que eu quero. E eu começo, no esforço de vencer esses desconfortos, a experimentar uma nova conduta. E de repente eu acerto e falo, é isso que eu quero ser, é nesse caminho que eu quero estar. Esse é o processo da transformação. Então, o reconhecimento do equívoco nos traz o sentimento de arrependimento, porque o sentimento de arrependimento é a expressão desse reconhecimento. Reconheço que feri a lei de amor. E aí eu busco a reparação porque eu quero estar em dia com a lei de amor. E aí eu vivencio as provações que vão então me levar à transformação e à mudança. Isso é lei, né? Então, assim, se eu erro, é fato que eu vou reconhecer uma hora, que eu vou reparar e que eu vou vivenciar as expiações necessárias para minha mudança de conduta. Então, respeitemos essa lei. O que eu preciso viver hoje é onde eu estou hoje. Quais as melhores escolhas eu posso fazer hoje? Porque o hoje é justamente a providência divina me dizendo: esse é o passo que você precisa dar. Esse é o seu próximo passo. Ah, Deus, mas eu quero alcançar aquilo, porque eu quero atingir a perfeição. Sim, meu filho. Mas para você alcançar tudo isso que você quer, você precisa dar mais um passo. E esse mais um passo que eu estou te dizendo, meu filho, está na oportunidade do hoje. Então a reflexão é sobre o hoje e não sobre a perfeição que queremos alcançar. Então sim, não consigo ser como Jesus, mas eu consigo dar o próximo passo, seguindo os teus caminhos.
para que um dia eu consiga, sim, viver como Jesus, no modelo de perfeição que ele nos apresentou. E aí eu vou vivenciar a paz integral, a felicidade integral, porque eu já vou ter entendido integralmente o que é o amor. Agora, sobre o hoje, foquemos no próximo passo. É nele que você vai encontrar Deus, é nele que você vai encontrar Jesus, é nele que você vai encontrar todas as forças do alto, da espiritualidade maior que te ama e que te conduz. Porque foi para isso que você veio. Não foi para ser perfeito hoje, foi para dar o próximo passo. Quanto à perfeição, ela encontra a gente lá no futuro.